Qualquer reunião da igreja, meus irmãos, o Espírito de Deus se manifesta. Pode ser uma reunião para tratar de qualquer coisa, mas se houver crentes adorando, desejando a presença de Deus, lá o Espírito Santo se manifestará. Graças a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Graças a Deus. Nós começamos no domingo os sermões desta carta, fizemos a exposição do capítulo 3 no domingo, falando sobre o serviço que o cristão pode fazer no reino de Deus. E hoje, no capítulo 5, nós estaremos estudando como tratar o pecado e o pecador não arrependido no meio da igreja. Como eu tenho avisado aqui, a partir de agora nós vamos estar concentrando a nossa atenção nesta carta e vamos estar extraindo aqui lições espirituais para a nossa vida. Capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Muito bem, também está aparecendo aqui. Por que nós colocamos o versículo também aqui? Não é para os irmãos não localizarem, a gente coloca aqui para que os irmãos acompanhem a mesma versão que eu estou usando, porque eu estou usando a Almeida corrigida, e pode ter irmão aqui com a Almeida atualizada, pode ter irmão aqui com a NVI, outras versões. Então, só para os irmãos terem uma comparação do que eu estou falando, é que nós colocamos aqui, mas é bom que os irmãos sempre procurem, para que os irmãos estejam exercitando aí a sua habilidade de localizar os versículos na Escritura. Vamos ler a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós e meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Até o verso de número 6. Antes de começar a explicar o capítulo, deixa eu só situar os irmãos no que estava acontecendo. Na cidade de Corinto, assim como Pinheiro, haviam várias pequenas igrejas nas casas. Então, os cristãos não tinham um templo, como nós temos aqui, eles não tinham. Então, eles se congregavam na casa dos irmãos, até quando eles fizeram um templo e começaram a congregar no templo. E os cristãos se reuniam nas casas. Juntando todos os crentes que se reuniam em todas as casas, nós tínhamos uma igreja, a igreja de Deus que estava em Corinto. Só que o que é que aconteceu? Paulo, o que Paulo tem a ver com essa igreja? Paulo foi o fundador, Paulo foi
o primeiro a evangelizar naquele lugar. Paulo foi quem, pela primeira vez, foi até essa cidade e começou a pregar o evangelho. Paulo ganhou os primeiros crentes. Portanto, Paulo era pai espiritual daquela igreja. Além de ser pai espiritual daquela igreja, Paulo era apóstolo. O que é um apóstolo? Apóstolo é uma pessoa que recebeu autorização de Jesus para exortar todas as igrejas. Então, Jesus Cristo chamou 12 homens e depois chamou Paulo e deu para eles essa autorização de representar Jesus Cristo e exortar as igrejas. Eu só quero dizer para os irmãos que depois do apóstolo Paulo, ninguém mais foi chamado por Deus para ser apóstolo com esta autoridade. Ninguém mais depois de Paulo recebeu esse chamado apostólico. Você pode perguntar, mas e o apóstolo que eu escuto falar na televisão? Ele se chamou de apóstolo. Quem chamou Paulo foi Jesus e quem chamou ele foi ele mesmo. Ele mesmo se chamou de apóstolo, mas ele não é apóstolo do mesmo nível de Paulo. Era um grupo muito seleto, muito específico de pessoas que tinham essa autoridade. Eles poderiam falar em nome de Jesus e o que eles falavam era recebido como palavra de Jesus. É por isso que Paulo escreve uma carta. Nessa carta, Paulo está exortando a igreja de Corinto sobre um problema gravíssimo. E qual era o problema? Eu vou até falar um pouco mais baixo, que o pessoal da rua pode não entender o contexto. O problema dessa igreja era que um membro da igreja começou a se relacionar sexualmente com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. Tinha uma pessoa dentro da igreja de Corinto que estava vivendo uma vida de impureza com a sua madrasta. A igreja sabia, e o que a igreja fez? Nada. A igreja estava agindo como se nada tivesse acontecido. A igreja estava tratando ele como se ele estivesse bem espiritualmente. Ele continuou recebendo as mesmas oportunidades, continuou sendo chamado de meu irmão, ele continuou sendo tratado como se estivesse tudo certo. Então Paulo escreve esta carta para tratar de muitos problemas, mas no capítulo 5, o problema que ele quer tratar, o assunto que ele quer ensinar é como essa igreja deveria lidar com esse rapaz e consecutivamente com todo mundo que estava relacionado com ele, como a igreja deveria agir com esse rapaz. Por isso que eu disse naquela gravação de vídeo que eu fiz, que nós iríamos falar como tratar o pecado e o pecador no meio da igreja. Então os irmãos já sabem qual era o problema, e os irmãos já sabem que a igreja não estava fazendo nada. Os irmãos já sabem que a igreja estava fingindo que nada estava acontecendo. Vamos observar o versículo 1 agora. Está escrito assim: geralmente se ouve que há entre vós o que, meus irmãos? Fornicação. O negócio estava tão grave que Paulo diz que geralmente se ouve. Ou seja, toda hora tem um falando sobre isso. Toda hora tem alguém comentando que na igreja de Corinto tem um rapaz nessa situação. Paulo diz para eles que geralmente, ou seja, é comum as pessoas falarem o que está acontecendo aí. Ou seja, esse problema da igreja já tinha sido espalhado. Os descrentes já estavam sabendo,
Os ímpios já estavam sabendo, já estava todo mundo comentando, e Paulo começa dizendo isso. O falatório está muito grande, tem muita gente comentando. Eu queria, meus irmãos, fazer uma observação com os irmãos, que é o seguinte: o apóstolo Paulo, vez por outra, ele vai dizer que alguém contou para ele o problema da igreja. Vez por outra ele vai dizer, lá no capítulo 1, eu vou até pedir para algum irmão ler o capítulo 1 e verso 11, lá no capítulo 1 e verso 11, os irmãos encontrarem, 1 e verso 11. O senhor quer ler? Pode ler, meu irmão. Isso, 1 e verso 11. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Paulo foi informado por quem? Pela família de Cloe. Paulo precisou da ajuda dessa família, da ajuda dessa pessoa, para ele saber o que estava acontecendo na igreja. O que eu quero observar com isso? É importante, meus irmãos, que a própria igreja tenha o cuidado de informar para o líder quando um problema estiver ocorrendo na igreja. Paulo, para tomar a decisão de escrever esta carta, alguém contou para Paulo o problema, porque Paulo não estava mais em Corinto nesta ocasião. Provavelmente Paulo estava em Éfeso, no momento que ele escreveu esta carta. Então Paulo não tinha como saber, alguém contou para Paulo. E isso é importante, que crentes informem a liderança dos problemas que estão acontecendo. Eu já vi irmãos que acham que é errado fazer isso. Tem irmão que não gosta, que diz, olha, eu é que não vou contar para o pastor, eu é que não vou contar para o dirigente. Está sabendo de um problema que está acontecendo na igreja, o dirigente por alguma razão não sabe, às vezes o dirigente é o último a saber, o dirigente não está sabendo, ele precisa saber para tomar uma decisão, mas às vezes a igreja não conta. Às vezes o irmão prefere contar para 20 outras pessoas, só não conta para o dirigente. Manda no WhatsApp para um, compartilha a conversa, grava um áudio explicando. Eu vou te explicar por áudio para tu entender direito a história. Grava um áudio explicando para o outro, só não conta para o dirigente. E isso, meus irmãos, informar um problema para a liderança da igreja é um benefício que você está fazendo, porque você está procurando quem pode resolver o problema. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu não vou gastar muito tempo nisso, mas qual é a diferença entre fofocar? Qual é a diferença entre fofocar e contar algo de forma correta? Qual é a diferença? Primeira coisa, fofocar não é falar mentira. Fofocar também é falar a verdade. Fofocar, o que é fofocar? É quando você conta algo sobre alguém, você pode estar falando exatamente o que aconteceu, ou você pode estar distorcendo o fato, tudo é fofoca, mas o que define a fofoca? Para quem você está contando. Eu chamo a minha vizinha, que não vai resolver o problema, e conto para ela. Isso é fofoca. Por que é fofoca? Porque você está compartilhando a história por compartilhar. A pessoa não vai ajudar em nada. Quando é fofoca? Quando eu conto para quem não vai resolver. Eu estou contando só para que mais um saiba. Eu estou contando porque eu quero que mais pessoas saibam o que aconteceu de ruim com tal pessoa. Mas essas pessoas não vão resolver o problema. Elas só vão contar para outras pessoas. Elas só vão compartilhar a história. É fofoca, é pecado. Mas quando é o correto?
Por exemplo, eu vou contar uma situação, por exemplo, tá acontecendo um problema na igreja. Você pode chamar, um problema com jovens, pode chamar o líder de mocidade, pode chamar o dirigente. Se você chama eles dois e conta para eles dois, você está fazendo certo, porque eles vão resolver o problema. Mas toda vez que contamos para quem não vai resolver nada, só vai compartilhar a história, e ainda tem uns que dizem assim: olha, eu estou te contando, é para a gente orar, é para orar, não é para contar para ninguém, deixa tu virar a costa. Por que vocês acham que a história se espalha? A história se espalha porque a gente sempre conta para um que não guarda, e tricota demais. Então assim, Paulo vai dizer que ele precisou da ajuda, ou seja, a família de Cloe procurou quem eles deveriam procurar, o líder da igreja, para que ele resolvesse o problema. Isso não é fofoca, isso não é errado, porque procuraram quem poderia ajudar. Então Paulo ficou sabendo desse problema porque alguém lhe contou, alguém informou o apóstolo para que ele resolvesse o problema. Eu quero que os irmãos observem que Paulo vai dizer assim, eu vou repetir o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Paulo está dizendo que o pecado que estava naquela igreja era tão grave, que nem entre os descrentes ouvia-se falar de pecado como esse. Era tão feio o que estava acontecendo na igreja, que até os descrentes estavam se assustando. Até o descrente se espantava. Era uma coisa tão feia que nem no mundo isso acontecia. Estava acontecendo dentro da igreja. Estava acontecendo naquela igreja. E eu já falei para vocês qual era o problema. Eu não vou ficar repetindo para que ninguém passe na rua, está passando na hora que eu estou falando, pode pensar que até aqui na Ebenezer ele não vai saber o que é, pode distorcer os fatos, mas os irmãos já sabem qual é o problema. Então Paulo disse que esse problema era tão grave que nem no mundo estava acontecendo isso. E eu quero, meus irmãos, dizer uma coisa: nós continuamos sendo pecadores, nós continuamos com natureza pecaminosa. Eu vivo dizendo isto aqui nessa igreja: no teu coração ainda subsiste o desejo de pecar. Tanto o dirigente, quanto os obreiros, quanto os demais irmãos, ainda tem uma natureza pecaminosa, um desejo de pecar. A única coisa que vai impedir esse desejo de pecar tomar conta de você e levar você a cometer um pecado tão grave quanto esse, são os exercícios espirituais, são os alimentos espirituais. Eu estou falando de quê? Da oração, eu estou falando da leitura bíblica, eu estou falando de frequentar os cultos, eu estou falando de vigiar, eu estou falando de sair de perto de coisa e de pessoas que podem te levar a pecar. Você não perdeu a natureza pecaminosa. Não existe, meus irmãos, essa história de que a pessoa tem 20, 30, 40 anos na igreja, que ela está isenta de cometer pecados graves como esse. Nós não estamos isentos disso. A única coisa que vai nos guardar de cair em pecados tão feios, tão graves, é a santificação que vem pela graça do Espírito. Nós, meus irmãos, somos pecadores lutando contra o pecado. O que é o dirigente da igreja? O dirigente da igreja é um pecador lutando contra o pecado.
mas o pecador não tem força nele mesmo para vencer o pecado. Ninguém tem força em si mesmo para vencer o pecado. Força para vencer pecado vem do Espírito Santo quando eu e quando você nos dedicamos nas coisas de Deus. Pode ser, meus irmãos, um pastor, mas se o pastor deixar de orar, se o pastor deixar de se congregar, se o pastor deixar de ler a Bíblia, deixar de vigiar, ele vai cair como este homem caiu, porque não existe crente que tem força espiritual nele mesmo. Eu já vi crentes caírem espiritualmente que eu nunca acreditei que cairiam. Eu já vi irmãos, irmã Bita, caírem, que eu digo, meu Deus, eu não acredito que esse irmão está desviado, porque era um irmão muito dedicado na obra de Deus. Mas o que nos impede do desvio espiritual não é o nosso tempo de convertido, não é o nosso cargo, não é o nosso nome, mas é a graça que é obtida por meio destes exercícios espirituais que eu já mencionei aqui. Se tiver alguém aqui nesta noite que está deixando de orar, que está deixando de ler a Bíblia, está deixando de se congregar, está deixando de vigiar, você precisa ficar muito atento, porque você não tem força sozinho para vencer o pecado. Você não tem força sozinho para vencer o adultério, para vencer a imoralidade. Você tem força? Tem, mas tem força é no Senhor. Nós precisamos estar no Senhor. Eu quero mencionar um versículo que o próprio Jesus Cristo disse. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim. Você está crente, você está bem, não é por causa de você mesmo, é porque você está em Jesus Cristo. Rapaz, aquele obreiro é uma bênção, prega que é uma bênção, ensina que é uma bênção, mas é porque ele está em Jesus. Enquanto nós estivermos em Jesus, nos alimentando de Jesus, das coisas espirituais, nós estamos livres de cair em um pecado tão grave como este mencionado nesta igreja. Eu quero repetir, meus irmãos, nem entre os gentios estava acontecendo tal coisa. Irmãos, isso é tão grave que até o descrente estava achando feio. Até o descrente estava olhando para aquilo e estavam se assustando. Só de grave que era aquela situação na igreja. Nós vamos para o verso 2 agora. O verso 2 está escrito assim: estais o que, meus irmãos? Inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O que Paulo esperava daquela igreja? O que é que Paulo... Porque assim, irmãos, nenhuma igreja está isenta de acontecer uma coisa grave como essa. Na Ebenezer pode acontecer um pecado grave como esse. Não tem, ninguém pode dizer, na minha igreja não acontece isso. Pode acontecer, porque a gente não controla a vida de ninguém. Nós ensinamos e os irmãos vão seguir, se quiserem, as orientações. Pode acontecer em outras igrejas, mas o que Paulo esperava daquela igreja? O que é que se espera de uma igreja quando acontece um pecado grave? Nós esperamos que os crentes fiquem tristes. É isso que nós esperamos. Paulo esperava, vamos imaginar,
Alguém chegou até Paulo e disse para ele: Paulo, um pecado gravíssimo está acontecendo na igreja de Corinto. Aí Paulo perguntou: e eles como estão? Eles estão tristes por isso? E alguém disse: não, Paulo, eles não estão tristes. Eles estão agindo como se nada tivesse acontecido. Eles estão agindo como se estivesse tudo certo. Percebam que Paulo disse que eles estavam inchados. O que dá a entender, irmãos, com essa expressão inchado? Inchado aqui é orgulhoso. O que dá a entender é que eles estavam olhando para aquele rapaz que cometeu aquele pecado e estavam dizendo assim para ele, é como se estivessem dizendo: olha, esse teu pecado não é nem tão grave assim. Não te preocupa tanto com esse pecado, porque a igreja que tu está é a igreja de Corinto. A igreja que tu está é a igreja que tem dons espirituais. A igreja que tu está é a igreja que no culto dá confusão para ver quem vai falar em língua estranha. A igreja que tu está tem que fazer uma fila para eles profetizarem, só de tanto profeta que tem no culto. Eu não estou com ironia, isso acontecia mesmo. Nós vamos estudar no capítulo 14. Então é como se eles estivessem olhando para os dons espirituais e estivessem dizendo: olha, o teu pecado não é nem tão sério assim, porque nós temos muitas coisas boas acontecendo na igreja. Eles estavam se orgulhando pelas coisas que aconteciam na igreja e estavam deixando de lidar com aquele pecado que estava na igreja. E isso, meus irmãos, pode acontecer. Não é porque uma igreja ela tem qualidades que ela não deva combater os pecados que estão dentro dela. Não é porque um crente, escute bem, a gente geralmente faz isso com crentes que têm dons espirituais. Às vezes a pessoa tem um dom espiritual, às vezes a pessoa ela tem o dom de profecia, mas ela não paga quem ela deve. E às vezes a gente sabe que a pessoa não paga quem deve. Aí o que é que se diz? Se diz assim: não, pá, mas ela tem esse problema, é verdade, mas Deus usa ela. Ela é uma bênção. Ela tem, é verdade, mas ela é uma bênção. E não existe isso, queridos irmãos. Não existe ninguém que quando errar não precisa ser corrigido. Não existe ninguém, meus irmãos. Tem dirigente que sofre com isso. Tem dirigente que vai corrigir um irmão e porque ele é usado por Deus, sabe o que é que acontece? Tem muito crente que fica do lado do irmão que está errado e fica contra o dirigente, dizendo: não, mas esse dirigente não está vendo que ele é usado por Deus? O que é que Paulo diz aqui? Eu esperava que vocês ficassem tristes com esse pecado, e vocês estão se orgulhando, se achando. Vocês estão procurando qualidades, ao invés de combater e sarar esse pecado na vida de vocês. Meus irmãos, a marca de um salvo não são os dons espirituais. A igreja pode repetir comigo isso? As marcas de um salvo não são os dons espirituais. Quais são as marcas de um salvo? As marcas de um salvo são os domínios de Deus na vida dele. É a santificação. A maior evidência de que alguém é salvo. Irmão, você não consegue ver a salvação, porque a salvação é uma obra invisível no coração da pessoa. Mas qual é o sinal de que ele é salvo?
é a santificação, é a vida transformada que ele tem. Você não pode olhar para alguém e, ao invés de procurar a mudança de vida, procurar os dons que ele tem. Porque escute uma coisa: alguém pode ser usado por Deus, e pode não ser salvo. Deus, por misericórdia, pode permitir a sua graça por intermédio de alguém. Isso não garante a salvação. Eu quero até contar para os irmãos um testemunho que eu ouvi, que eu acho que eu ainda não contei aqui na igreja, de um camarada que era usado por Deus, pregava, ganhava almas e grandes coisas aconteciam. E o que acontece? Ele começou a trair a sua esposa, começou a ver uma vida de adultério. E o que aconteceu? Ele continuou sendo usado. Até ele não entendeu mais, até ele ficou confuso. Como é que Deus está me usando se eu estou assim? E ele ficou relutando com Deus. Deus, o que está acontecendo? Será que o Senhor mudou? O que é isso? O Senhor está me usando? E ele não parou de pregar nas igrejas. Um dia, ele estava no quarto da casa dele, e de madrugada, uma luz entrou no quarto dele. Ele sabia que era o Senhor, e ele já ficou com medo, ele já caiu de joelhos se tremendo, e ele disse que um anjo apareceu para ele e bateu no ombro dele, ele de joelho, bateu no ombro dele. Assim diz o Senhor, eu estou te esperando no juízo final. Usado por Deus, mas o Senhor estava esperando ele no juízo final, ou seja, seria condenado. Então, meus irmãos, nós não podemos fazer como a igreja de Corinto, que ao invés de olhar o problema e combater o problema, estava procurando se orgulhar nos dons espirituais. Nós temos que parar com isso, meus irmãos, de ficar com essa história. Não, esse irmão realmente tem esse problema, mas ele é uma bênção. Uma bênção para quem? Não, esse irmão, ele realmente faz isso e faz aquilo, mas ele é uma bênção. Quando ele prega, é uma bênção. Não, meus irmãos, se a vida dele não está bem, ele não é uma bênção. Se a vida dele não está transformada pelo sangue de Jesus, ele não é uma bênção. E eu quero dizer uma coisa: você que fica dizendo que gente em pecado é uma bênção, para tentar esconder o pecado dele, você está cooperando para que ele se perca. Você está apoiando ele no pecado dele. Nós vamos ver que Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer que esta igreja era cooperando para esse rapaz ir para o inferno. Porque a igreja, ao invés de declarar o pecado dele, era passando a mão na cabeça dele, se orgulhando. O verso 2: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes. O que é que Paulo diz? Eu peço que os irmãos leiam para mim, depois da vírgula. Por não... Paulo queria que duas coisas estivessem acontecendo nessa igreja. Primeiro, que a igreja ficasse triste pelo pecado. E segundo, que a igreja tirasse aquele rapaz do meio dela. Os irmãos entenderam direitinho? Paulo queria, meus irmãos, que os próprios crentes tirassem ele, que os próprios crentes se reunissem e dissessem: olha, a vida que tu está levando é uma vida de imoralidade, você está sujando o nome do Evangelho de Jesus Cristo, a nossa igreja, ela está mal falada,
já que tu não quer sair desse pecado, você tem que ir embora do meio da igreja. Paulo esperava que a igreja fizesse esse trabalho. Por quê, meus irmãos? Por que que Paulo espera isso? Porque a igreja do Senhor é a responsável por guardar a santificação do meio da igreja. Irmã Martinha, tem irmão que pensa que é só do dirigente a obrigação de guardar a igreja do pecado. Tem gente que pensa que esse trabalho é só do dirigente, mas não é, meus irmãos. Todo mundo precisa entender que nós não podemos aceitar no meio da igreja de Deus o erro e o pecado. Nós precisamos, em uma só voz, ficar contra o pecado. Nós precisamos todo mundo ficar contra quem está errado e não quer mudar. Eu quero até fazer uma ressalva neste ponto, que nós não estamos falando aqui de um rapaz que caiu e se arrependeu. Não é esse o caso. Ele não caiu com essa mulher e foi pedir perdão para a igreja. Ele não fez isso. Ele caiu com ela e continuou vivendo com ela e não acha que ele está errado. O caso aqui é de um pecador que não se arrepende do seu ato. É de alguém que cometeu o pecado e não quer mudar. O que Paulo está dizendo? Toda a igreja precisa ficar contra o pecador. Sabe o que tem acontecido em muitas igrejas? Quando o dirigente diz que vai afastar um irmão que está errado, sabe o que tem acontecido em muitas igrejas? A igreja fica contra o dirigente. Tem irmão que depois do culto que o dirigente disciplinou a pessoa, tem irmão que vai na casa da pessoa passar a mão na cabeça dele. Ô, meu irmão, aquele dirigente não tem amor. Vem aqui, minha ovelhinha. Aquele dirigente não te ama, vem. Tem muitos irmãos que são defensores do pecado. Você não vê ele brigando por coisas certas, mas deixa ser um pecado. E deixa o líder da igreja combater o pecado, excluir a pessoa, afastar do cargo, afastar da Santa Ceia. Nessa hora muita gente fica espinhado, muita gente fica zangado. Nós precisamos, meus irmãos, aprender com o apóstolo Paulo, que diz para a igreja de Corinto: eu esperava que vocês ficassem entristecidos, e eu esperava que vocês tirassem do meio de vocês esse imoral. Nós estamos falando aqui de um caso de uma pessoa que não estava arrependida. Então a medida que Paulo esperava da igreja era que a igreja excluísse ele. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de exclusão. A pessoa seria expulso da igreja. Por que que ele seria expulso? Porque ele não queria reconhecer que ele estava errado. Ele queria continuar no erro e queria que a igreja aceitasse ele do mesmo jeito. Aí ele seria excluído. Mas se essa pessoa tivesse errado, mas ela tivesse se arrependido, ela não seria excluída da igreja. Ela só seria afastada dos cargos, da ceia e das oportunidades. Mas a igreja do Senhor não pode ficar do lado de quem está errado. Graças a Deus que até agora eu não precisei passar por isso na Ebenezer. Mas se um dia eu precisar, meus irmãos, disciplinar alguém,
vocês precisam ficar do lado do líder da igreja. Vocês precisam olhar para a pessoa e dizer assim: fica calado, porque tu está errado. Os irmãos forem dar conselho para ele, vão dizer assim: te arrepende do teu pecado, para você voltar a ter comunhão com a igreja de Deus. Mas você não pode, querido irmão, ir até essa pessoa e tentar defender ela. Você não pode ir até essa pessoa e tentar justificar o pecado dela, tentando dizer para a pessoa: olha, é engraçado, esse dirigente só olha para ti, e fulano de tal, porque ele não olhou para fulano de tal. Você está dizendo para ele que o pecado dele não é tão errado assim. Sabe o que você está fazendo? Você está dando mais um empurrão para ele ir para o inferno. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o caminho da mudança espiritual vem com arrependimento. E o que é arrependimento? É um reconhecimento de que eu estou em pecado. Portanto, meus irmãos, o que é que o apóstolo Paulo queria? Queria que a igreja tivesse ficado contra esse rapaz. Queria que a igreja tivesse excluído ele. Eu não sei se os irmãos já viram isso acontecer. Os irmãos que são mais velhos do que eu, o irmão Fabrício trabalha na secretaria. Nós já tivemos casos de exclusão aqui no Campo de Pinheiro. Já teve uma exclusão recente, eu nem sabia. Porque assim, irmãos, o que nós somos acostumados a ver é a disciplina mais leve. O que é a disciplina mais leve? É quando a pessoa só é afastada, se ela tiver cargo, ela é afastada do cargo, mas pode continuar se congregando, pode continuar vindo para o culto, sentando na cadeira normal. Se ela tinha oportunidade, ela não vai ter por um período. Só que esses casos aí, essa disciplina aí, ela serve quando a pessoa admite que está errado. Quando a pessoa diz: olha, eu pequei, o meu pecado foi grave, e eu não quero mais cometer esse pecado. Aí ele vai receber a disciplina leve. Mas quando a pessoa comete um pecado, o pecado fica público, todo mundo sabe, mas ela diz que ela não está errada, que ela está certa nesse pecado, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que dizer: olha, a partir de hoje, você não faz mais parte daqui. Eu sei, irmãos, que isso que eu estou dizendo pode parecer falta de amor. Inclusive, ontem na igreja do irmão Fabrício, ele estava falando sobre isso, sobre essa ideia que a disciplina é falta de amor. Mas eu vou mostrar para os irmãos, nós vamos ver mais à frente, que quando nós excluímos da igreja o que não quer mudar de vida, nós estamos, por misericórdia, tentando fazer ele perceber a gravidade do erro dele. Nós vamos ver mais à frente. Então, assim, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que quem nos ensinou a excluir quem não quer mudar de vida foi o próprio Jesus Cristo. Não vai dizer em casa que eu estou inventando isso. Não vai dizer em casa que eu inventei uma nova doutrina. Paulo, nós estamos aprendendo com Paulo a exclusão. E nós vamos ver agora Jesus ensinando a exclusão. Abra comigo em Mateus 18. Mateus 18. Mateus capítulo 18. (18 e 15). 18 e verso 15. Nós vamos ler com bastante calma esses versículos, para nós vermos que Jesus nos ensinou isso. Verso 15: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir,
Ganhaste o quê? Qual é a primeira situação? A primeira situação, Deusivaldo cometeu um pecado que me feriu. O que é que eu faço? Eu chamo Deusivaldo, Senhor Deusivaldo, com aquelas tuas palavras tu me feriu. Toma cuidado com o que tu anda falando por aí, porque tu fere as pessoas. Se Deusivaldo reconhecer que ele realmente fala coisas que ferem as pessoas, o texto diz, você ganhou o seu irmão. Ou seja, o problema terminou ali. O problema acabou. Vocês vão se perdoar e o problema está resolvido. Mas e se ele não aceitar que ele está errado? É a continuação do versículo 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. O conselho, leva algumas pessoas contigo, para ouvir a conversa. Porque na hora que ele disser que ele não vai mudar, você tem 2 pessoas que ouviram ele dizendo que não ia mudar. E essas 2 pessoas vão te ajudar agora. Porque agora você vai chamar a igreja e vai contar para a igreja o que está acontecendo. E quem vai provar que tu não está inventando essa história? As 2 testemunhas que ouviram a conversa. Aí vai para o 17 agora. E se não as escutar, não escutou as testemunhas, dize-o à igreja. Dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e... Observe, irmãos, que é uma escala. Você vai onde a pessoa, chama a atenção dela, ela não reconhece que está errada. Você vai com 2 testemunhas, ela não reconhece que está errada. Aí você chama a igreja. Mesmo assim ela diz que ela não está errada. O que a igreja faz? Considerar como publicano e gentil é o mesmo que não considerar mais como um irmão. Você não vai mais considerar como um irmão. Quando ele chegar num culto, ele não vai ser mais apresentado como um irmão. Ele é um visitante. Você não vai chegar onde ele e vai dizer, ô meu irmão. Não. Você não vai mais. Por quê? Porque agora ele vai ser tratado como um descrente, para ele perceber a gravidade do pecado dele. É isso que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Para a gente chegar a excluir alguém, primeiro tem essa escala aí. Chama atenção, leva testemunha, leva para a igreja. Só que não é comum, meus irmãos, não é comum. O que acontece na igreja? A pessoa está em pecado, ela não reconhece o pecado dela, e o que a gente faz? Deixa por isso mesmo. Tem dirigente que continua chamando a pessoa na frente do mesmo jeito. Chama do mesmo jeito. Não, vamos ouvir fulano de tal, uma palavra. Sabe que ele está errado, que ele não quer mudar. Irmãos, escute uma coisa. Quando a igreja do Senhor sabe que uma coisa está errada dentro da igreja, e a gente não tenta resolver o problema, sabe o que acontece? Toda a igreja é punida. Toda a igreja sofre uma punição por causa da pessoa. Porque a igreja é um corpo. Se tem um membro infectado e esse membro não é tratado, todo o corpo fica doente. Um exemplo de punição. Tem igrejas que elas eram uma bênção. Todo culto era uma manifestação de poder. Depois a igreja ficou fria de repente. Não tem oração que resolva, não tem trabalho que resolva. Pode ser um juízo de Deus contra a igreja, porque a igreja não puniu o pecador. Às vezes a igreja começa a morrer um monte de gente. De repente. Não tem motivo para isso. Pode ser a mão do Senhor punindo a igreja, porque a igreja não está punindo o pecador.
E assim, meus irmãos, a igreja pode começar a perder os membros de repente. Pode ser a mão do Senhor punindo a igreja, porque quem está mandando a igreja disciplinar, e se a pessoa não quiser mudar, excluir, é Jesus, o dono da igreja. Não é o pastor Abraão, não são os pastores do nosso campo, é Jesus quem está dizendo, ele não quer mudar, trata ele como publicano e como gentil, não trata ele, mas como irmão. Nós vamos ver agora por que nós temos que fazer isso. Como excluir alguém ajuda ele mudar de vida. Como é que isso pode ajudar? Vamos voltar para o capítulo 5. Eu vou mostrar para os irmãos que não é falta de amor excluir alguém. Vou mostrar para os irmãos. Verso de número 4 e verso de número 5. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Deixa eu só explicar o texto. Deixa eu colocar aqui o sininho em cima. Deixa eu explicar o texto. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está falando? Essa exclusão desse rapaz não vai ser feito de qualquer jeito. Não é uma coisa bagunçada, não. O que a igreja vai fazer? A igreja vai fazer uma reunião. A igreja vai fazer uma reunião, mas ela não vai se reunir, irmã Raimunda, em nome da própria igreja. O nome da igreja não tem autoridade para fazer isso. A igreja vai se reunir em nome de Jesus. Paulo disse que ele estaria lá no espírito dele. Irmão, como é isso? Como é que Paulo quer dizer isso? Paulo está dizendo assim, ó, eu estou em Éfeso, eu não vou poder participar da reunião, mas eu dou o meu aval, eu aprovo, a minha opinião é que é para fazer. Então, eles estavam fazendo em nome de Jesus e com a autorização de Paulo. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz que o espírito dele ia estar junto. Ele estava aprovando aquela reunião. Então, eles iam se reunir em nome de Jesus, com a aprovação de Paulo, eles iam fazer isso. Aí o verso de número 5, o texto diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O que acontece com alguém? O que acontece com um membro da igreja, quando a igreja se reúne, e em nome de Jesus a igreja diz assim, ó, diz assim para a pessoa, olha meu irmão, nós já fizemos o que Jesus disse, eu já te chamei, eu já levei testemunhas, a igreja está aqui, e mesmo assim, você não quer mudar de vida. Então a igreja agora, em nome de Jesus, não te considera mais como pertencente ao corpo de Cristo. Na hora que a igreja usa a autoridade do nome de Jesus, e desliga alguém do corpo de Cristo, vai acontecer isso aqui, que está no verso 5. Essa pessoa vai ficar desprotegido espiritualmente. A proteção espiritual que está sobre a igreja, que também estava sobre ele, vai sair da vida dele. E agora o diabo poderá tocar na vida dele. Agora o diabo vai poder tocar nele, fazer ele sentir a dor do pecado dele. Mas por quê? Por que isso é necessário? Está no final do verso 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja o quê? Salvo. Observe, irmãos. Só o nosso conselho, o nosso amor, não está fazendo ele mudar de vida.
Só a nossa bondade para com ele não está fazendo ele largar o pecado dele. Então agora nós temos que ser mais radicais. Nós vamos ter que ser mais fortes nas nossas decisões. Mas o que a gente quer realmente? O que a gente quer é que aquela pessoa volte atrás e se arrependa do seu pecado. É isso que nós queremos. Nós não queremos, irmão Fabrício, que essa pessoa saia da igreja por sair. A gente quer que ele mude. Mas como ele não quer mudar dentro da igreja, nós vamos partir para outra atitude. E nós vamos ser agora mais radicais. O que nós queremos? Nós queremos que agora, fora da proteção da igreja, o diabo faça ele sofrer e o sofrimento faça ele reconhecer o seu pecado. Por que que eu disse para os irmãos que a exclusão é uma forma de amor? Porque o que nós queremos é que essa pessoa na dor volte. É melhor ver o diabo tocar nele e ele voltar para a igreja do que ele ir para o inferno dentro da igreja. Porque é isso que vai acontecer. Se ele continuar dentro da igreja sem mudar de vida, ele vai para o inferno aqui dentro. Então, como a gente não quer ver ele ir para o inferno, o que nós fazemos? Nós nos reunimos, usamos a autoridade de Jesus, ele perde a proteção que ele tinha, e agora ele vai passar pela dor, para ver se com a dor ele se arrepende. Os irmãos não gostam de dizer, quem não vem pelo amor vem pela dor? Vocês que dizem isso de vez em quando, vocês nunca me ouviram falar isso. Mas esse camarada aí pode vir pela dor. E é isso que nós queremos. É isso que Paulo diz. Tira a proteção da vida dele, deixa ele ficar desprotegido, deixa o inimigo tocar nele, e com a dor ele vai voltar. A dor vai fazer ele voltar para a comunhão da igreja. É por isso que eu disse, meus irmãos, que quando a gente fica passando a mão na cabeça de quem está errado, ele não muda, meus irmãos. Vocês já viram alguma mãe ou pai que na hora que o filho apronta, fica do lado do filho, fica contra todo mundo é errado, só o filho dele que é certo, o filho dele faz coisa errada, ele finge que não vê? Os irmãos já viram algum caso assim dar certo? Você já viu algum caso desse, a pessoa virar uma pessoa honesta e bondosa? Sempre vira pior. Por quê? Porque quando você não ataca o pecado, a pessoa pensa que o pecado é certo, e ela só se torna pior. É isso que acontece na igreja, quando nós ficamos passando a mão na cabeça de quem está errado. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ser condenado dentro da igreja. Fique à vontade. Sim. O senhor... Isso era para ter feito no começo do sermão. Precisar 2 horas para responder. A sua pergunta é se... Sim. Isso. Deixa eu falar para os irmãos. Essa disciplina que a gente afasta a pessoa do cargo, escute uma coisa. Essa disciplina não é para condenar e nem para salvar a pessoa. Essa disciplina é para que ela tenha algum custo pelo pecado dela. A pessoa, por exemplo, vamos dizer assim, o irmão aqui se estressou, deu um murro na cara do outro, e a gente continua deixando ele pregar. Ele vai achar que ele pode esmurrar todo mundo, que não tem custo nenhum. Então a gente faz isso para a pessoa ter um custo pelo pecado dela. Mas o que faz a pessoa ir para o inferno ou ir para o céu é o arrependimento dela pelo pecado cometido. Tem gente
que comete pecado, mas logo em seguida se arrepende de todo o coração. Esse aí nós não temos dúvida de que está salvo se morrer. Mas tem gente que peca e não se arrepende. Ele fala que se arrepende, mas no coração dele, ele ainda está com vontade de fazer de novo. Esse aí não vai ser salvo. Então, o que vai definir a salvação ou a condenação é o arrependimento dele por aquele pecado. Esse aqui que nós estamos excluindo, escute bem, para uma pessoa chegar a ser excluído da igreja, é porque ele já perdeu a salvação. Se ele não se arrepende, vai 2 testemunhas, vai à igreja, ele não se arrepende por nada, ele já perdeu a salvação dele. Irmão, e se eu deixar ele aqui na igreja, você está impedindo ele de vir pela dor, porque a dor é a última tentativa de Deus, a dor. Então, quando a gente, escute bem, quando a gente não quer excluir uma pessoa em pecado que não quer mudar de vida, quando a gente não quer excluir, nós estamos impedindo a última tentativa de Deus de usar a dor, nós estamos impedindo ela. Tem gente, irmão, eu estou terminando, tem gente que a tua oração por ele tem que ser assim: Senhor, usa a dor agora. Senhor, toca no dinheiro dele, toca na saúde, toca nisso, toca naquilo, porque tem gente que não vai mais vir se nós ficarmos só tratando ele bem. Tem gente que não vai vir se o Senhor ficar só dando bonança para ele. Tem gente que o Senhor tem que tocar nele pelo sofrimento. E quando a igreja exclui alguém que não quer mudar de vida, a igreja está fazendo um ato de bondade, porque o que a igreja quer na verdade é que ele venha através da dor, da exclusão. Irmãos, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que dói, principalmente quando a família está na igreja. Eu nunca vi um crente ser disciplinado e a família não ficar emburrada junto. Eu nunca vi. Nunca vi. Se for um filho de uns irmãos da igreja, a maioria das vezes a igreja fica do lado do filho e contra o dirigente. Mas o dirigente, na verdade, não está sendo mal. Quando você penaliza alguém pelo pecado, você está dizendo: o teu pecado é sério. O teu pecado vai te condenar. Tu precisa sair deste pecado. A disciplina é o meio de abrir os olhos da pessoa. Quando a família fica contra o dirigente, o que a família está dizendo? Fica no teu pecado, que tu não está errado. Errado é o dirigente que está te disciplinando. E não é assim, meus irmãos. Toda vez que nós ficamos do lado de quem está errado, o errado não muda. Isso aqui é na igreja, isso aqui é dentro da tua casa. Toda vez que nós ficamos do lado de quem está errado, toda vez que você faz vista grossa para quem está errado, que você finge que a pessoa não está errando, a pessoa fica pior. Sabe como a gente faz quando o membro do nosso corpo não tem mais jeito? O que a gente faz? Quando o membro do corpo já está morrendo, do corpo humano, tem que amputar. Tem. Se o dedo começar a apodrecer, não tem jeito, tem que amputar. E por que nós amputamos? Para que o resto do corpo não fique. Eu vou mostrar aqui na próxima sexta-feira, que vai ser a continuação desse capítulo, os prejuízos de tolerar o pecado dentro da igreja e dentro da sua família. Eu vou mostrar os prejuízos aqui na próxima sexta-feira. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Eu sei que um ensino como esse não tira muitos glória a Deus. Eu sei que não tira muitos aleluias. Mas é necessário, meus irmãos, nós falarmos. Muitas igrejas estão fracassando porque nós paramos de combater o pecado. Tem muito dirigente que Deus não está aprovando a vida dele,
porque ele não quer combater o pecado. Tem dirigente que ele só quer ser amado por todo mundo. Irmão, ser amado por todo mundo é muito fácil, basta não ofender ninguém. O dia que a gente ofende, a gente para de ser amado. Mas a ofensa feita em nome de Jesus e pela Bíblia, ela nos convence do pecado. Graças a Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude. Quem deveria tirar aquele rapaz do meio da igreja? Quem deveria? A própria igreja. Quem deve limpar a igreja? A própria igreja. Então esse ministério é da igreja. Então nós temos que ter isso em mente. Nós somos responsáveis por limpar a igreja. E às vezes é disciplinando, às vezes é corrigindo, às vezes é chamando atenção e às vezes é excluindo. Mas tudo isso nós estamos fazendo para ele abrir o olho dele e ver como o pecado dele é sério. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Este foi o sermão de hoje. Na próxima sexta nós vamos continuar essa temática, continuar o capítulo 5.